Quinto ano. Eu adoro história, principalmente história do Brasil. E essa parte da história do Brasil, eu vou confessar para vocês que eu gosto muito de relembrar e de estudar. Porque são marcos importantes e a história é bem assim, nos prende atenção. Vamos começar então? Vamos comigo viajar no mundo do conhecimento através do túnel do tempo. Vamos lá então? Pega seu livro de história, na página 88, um período democrático. Vamos dar início ao nosso capítulo 1. Um período democrático que durou de 1946 a 1960. A volta da democracia. Na videoaula anterior, você pôde perceber e relembrar que os últimos tempos de governo de Getúlio Vargas foi ditatorial. Ou seja, não tinha nem um pouco de democracia. Agora nós vamos ver como que isso vai chegar ao fim. A volta da democracia. Vamos comigo aí? No seu livro, página 89. Como eu comecei a contar para vocês lá na videoaula passada, tudo se deu com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Por quê? Itália e Alemanha, que também viviam esse regime ditatorial, perdeu a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil estava do lado dos aliados, que ganharam. Mas como assim ganhou? Getúlio Vargas teve que sair do poder? Gente, não combinava, né? Os outros países eram todos democráticos e pronto. Todos os ditadores perderam a Segunda Guerra Mundial e no Brasil vai ficar um regime ditatorial? Vamos ver como que isso aconteceu? Então vamos lá, acompanha a leitura aí comigo. A renúncia de Getúlio Vargas, em outubro de 1945, foi conduzida pelos militares sob o comando de Góes Monteiro, uma das pessoas que participaram do golpe de 1937. Com a saída de Vargas do poder, teve início a redemocratização. Tia, o que é isso? Lá no seu glossário aqui do seu livro tem um significado. Vamos ver o que é redemocratização? É um período de transição entre um regime ditatorial e um regime democrático, com vistas à ampliação da participação política. Então, o governo está saindo ali de um regime ditatorial para entrar num democrático. Isso que é redemocratização. Entre 1946 e 1964, os presidentes foram eleitos por voto direto e secreto. Vocês lembram que foi difícil conseguir isso, né? Lá quando vimos a política do café com leite, com a república oligárquica, as pessoas tinham direito ao voto, mas não era secreto, onde entrou o voto de cabresto. Aqui, durante esse período de 1946 a 1964, as pessoas tinham direito ao voto e ao voto secreto. E houve intenso desenvolvimento industrial, o que estimulou, entre outros fatores, o crescimento das cidades. Nós vimos que durante o governo de Getúlio Vargas, ele trouxe várias estatais para o Brasil. Foi um ponto positivo para ele. O primeiro presidente eleito nessa fase foi Eurico Gaspar Dutra. Ele governou entre 1946 a 1951. Durante seu governo, mais precisamente em 1946, foi escrita uma nova Constituição, em que o povo readquiriu alguns direitos que haviam sido limitados na Constituição de 1937. Na Constituição que foi elaborada durante o regime de Getúlio Vargas. Como a liberdade de expressão e de reunir-se em associações. Até então, Getúlio Vargas tinha tirado todo, partido político, só tinha o dele. As pessoas não tinham direito de expressar o que sentiam, o que queriam, eram censurados. Entre as principais medidas tomadas por Dutra estavam a abertura do país para investimentos estrangeiros e a implementação do Plano SALT, cujo objetivo era desenvolver as áreas da saúde, alimentação, transporte e energia. Por isso, SALT. Embora o governo Dutra tenha contribuído para avanços sociais e políticos,
Ele também aplicou diversas medidas autoritárias, como o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos sob essa legenda. Além disso, nessa mesma época, houve o fechamento de sindicatos e a prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo. Nós vimos que os sindicatos aí surgiram durante o governo de Getúlio Vargas, CLT, né? Mas Gaspar Dutra fechou alguns sindicatos. O governo aí não anda muito bom para a população, hein? Mas vamos ver o que acontece depois. Getúlio Vargas saiu. Ele teve que renunciar, gente. Ele não conseguiu manter-se no poder. Renunciou. Foi escrita a nova Constituição, onde devolvia alguns direitos aos cidadãos que foram restritas lá com a Constituição de 1937. Mas Gaspar Dutra também era bem rígido. Colocou fim, né, no Partido Comunista Brasileiro e alguns sindicalistas não gostaram disso tudo. Vamos ver como que essa história continua?